explicar para vocês o que eu fiz hoje para ajudar vocês a estudarem para a prova final, tá bom? Então, hoje o nosso foco vai ser sistema renal. Vocês olharam os slides que a prof colocou lá para vocês? Chegaram a olhar? Ou não? Não deu tempo ainda? Hein, pessoal? Sim, não? Qual slide, professora? Eu coloquei lá para vocês, no sistema renal, os slides que eu vou usar hoje de repasso de sistema Então não renal. vi não, porque tem que voltar para a primeira parte. Isso, Tá procurando, mas já embaixo. Isso, lá no sistema renal, tá? Eu já havia avisado, eu coloquei na quarta-feira para vocês e avisei no grupo, lá com os delegados, tá? Não recebi essa informação, não. Mas, de qualquer forma, já está lá para vocês, tá bom? Desde quarta-feira, combinado? Tá? Então, Ok. eu vou colocar aqui para vocês esses slides e eu quero falar em cima deles, para que vocês possam se orientar, tá bom? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, vocês vão me perguntando. O foco hoje não é eu dar a aula novamente, isso vocês já tiveram, né? Mas o foco hoje é orientar vocês para o que é mais importante para vocês estudarem, tá bom? Então, como eu montei esses slides para vocês hoje? Olhem só, eu coloquei o título do capítulo, tá bom? E os slides mais importantes. Eu vou passar rapidinho para que vocês possam olhar como eu organizei. Então, eu coloquei aqui o capítulo 25, que é onde começa o sistema renal, e coloquei aqui as partes mais importantes. E o capítulo 26, e assim nós vamos, tá? Até chegar ao capítulo 27. Então, eu fiz isso com todo o sistema renal, para auxiliar vocês a focar naquilo que for melhor, mais importante, o suprassumo da fisiologia renal. Entenderam como está distribuído, o conteúdo? Ok, professora. Sim, prof. Né? Eu acho que ajuda bastante vocês, não ajuda? Assim, dessa forma? Ajuda sim, professora. Eu acredito, eu pensei o seguinte, como eu posso ajudá-los da melhor forma possível? Fazendo um combo, né? Colocando tudo num combo de uma forma mais direta para vocês, né? Oi? Pode disponibilizar esse PowerPoint para a gente? Já está lá desde quarta-feira, meu filho. Jesus, eu não vi isso. Já está lá desde quarta-feira. Está lá junto com as aulas de fisiologia renal, já está lá, repasso de fisiologia renal. Tá? Ai, renal. Então renal, tá. Gente, opa, tá renal. Obrigado. Tá bom? Já está lá para vocês. Então, aqui é o suprassumo da fisiologia renal, tá? Então, eu vou fazer as questões de fisiologia renal do exame. Então, hoje eu vou indicar para vocês os pontos principais. Então, eu não vou fugir na prova desses direcionamentos para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, olhem Gracias, só. profe. Oi, pode falar. Excelente, profe. Muchas gracias. Ai, que bueno que vocês tenham gostado. Posso falar em português? Sí. Você se incomoda? No, profe. Muchas gracias, querido, muchas gracias. Pero yo tengo una dificultad en raciocinar en portugués y hablar en español.
É muito difícil para mim. Pero eu vou tentando. Então, Profe, solo renal va a ser contigo. sim, solamente renal. Na próxima semana, em martes, doutora Marlene irá ser a revisão em sistema circulatório. E em em viernes próximo, doutora Valéria, sim? Doutora Valéria, estarás falando Deixa eu te para fazer aqui. Eu sei que isso é um pedido de todos, mas pessoal, minha internet está muito ruim, eu não estou conseguindo nem ouvir a senhora. Tá Pode bem. postar hoje para eu reassistir a sua aula, não quero perder, não. Sim, 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 eu estou gravando já, tá Eu bom? nem estou conseguindo ouvir ela falando. Ah, que ótimo, professora. Aí sim, se a senhora puder postar hoje, que aí assim que a minha internet melhorar, nem que eu tenha que virar à noite. Mas eu assisto a senhora hoje. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou postar. Eu só vou conseguir postar, gente, essa aula hoje à noite, depois das 9, tá bom? Mas eu posto Não hoje, tem problema não. tá? A prof posta como sempre Obrigado. faz, tá? Eu sempre coloco para vocês. Mas hoje, após a minha aula com vocês, após eu mostrar essas partes para vocês, eu atendo em Medianeira. Então, eu tenho que pegar a estrada, atender e voltar. E eu só vou voltar próximo às 9 horas, que é quando eu vou sentar e postar, tá bom? Mas hoje sim. Então, vamos lá. Obrigado, professora. Eu vou até sair, porque eu não estou nem conseguindo entender a senhora. Tá picotando demais e eu sei que é a minha internet. Tá Aí eu vou ler o bom, livro, aproveitar. Professora. tá jóia. Mas vai estar lá, tá bom? Então, olhem só. Eu coloquei aqui para vocês o capítulo 25 e quais são as principais partes do capítulo 25. O que vocês precisam focar quando nós falamos de líquido intra, líquido extracelular? Primeiro, a função do sistema renal. O sistema renal, ele não tem só a função de fazer a filtração, né, do plasma. Junto com a filtração do plasma, vem todas estas outras funcionalidades, que é equilibrar a quantidade de água, a quantidade de eletrólito, regulação de pressão arterial, regulação de pH e outras funções, como produção de eritropoetina, vitamina D. Lembrar também que a quantidade de líquido que entra e que sai do nosso corpo tem que ter um balanceamento. Nós temos que ter que a mesma quantidade ingerida, né, normalmente para manter a pressão, o líquido intracelular, a quantidade de líquido e nutrientes é uma quantidade equivalente à nossa perda. Nós nunca podemos perder mais do que ingerimos ou aumentarmos a pressão, ingerirmos mais do que perdemos, porque isso vai gerar uma desregulação corporal. Então, no líquido extracelular, nós temos uma quantidade de aproximadamente 14, né, litros, de um volume de sangue, líquido circulante e líquido intracelular. Então, nós temos uma quantidade muito específica de concentrações e que elas precisam ser equivalentes entre o que entra e o que sai, distribuídos entre quantidades de cátions e de ânions, de moléculas em geral, no líquido extra e no líquido intra, né? Então, focar sempre nestas quantidades presentes no líquido extra e no líquido intra. Por quê? Porque estas variações
se não controladas, geram edema. E o que é o edema? O excesso de líquido nos tecidos. Existem 2 tipos de edema, o intracelular e o extracelular. O intracelular, né, que vai gerar um aumento do líquido intracelular, como o nome está dizendo, e isso vai gerar um mau funcionamento interno celular, um mau funcionamento metabólico. O edema extracelular, ele vai gerar um aumento de líquido nos espaços de fora da célula, nos espaços intersticiais. E isso vai fazer com que nós tenhamos um aumento da quantidade de plasma, né? Um aumento também dessa quantidade, não só em nível intersticial entre as células, mas também nos capilares e nos vasos linfáticos. Então, o nosso organismo precisa controlar essa quantidade de edema através de alguns fatores específicos, que são o aumento do coeficiente de filtração, quanto mais filtramos, melhor, o aumento da pressão hidrostática, para melhorar também esta filtração, a diminuição da pressão coloidosmótica, que é a quantidade proteica, e um aumento desta pressão coloidosmótica interna, no interstício. Então, existem alguns fatores que possibilitam, né, esse controle do edema, e existem também limites para esse controle do edema. Quais são esses limites? São limites que proporcionam um aumento desta pressão em até 17 milímetros de mercúrio. Quais são esses fatores? A complacência dos tecidos, o fluxo linfático aumentando e uma diminuição da quantidade de proteína no interstício. Então, esses são os fatores de segurança, tá? Então, se eu puder agora, nesse capítulo 25, focar para vocês 3 situações, essas 3 situações são a função do sistema renal, tá? A diferença entre o que tem dentro e o que tem fora da célula. Quais são os fatores que influenciam no edema e que vão gerar a segurança para a prevenção do edema? Tudo bem com relação a esse foco do capítulo 25? Tudo bem, professora. Tá? O que vocês estão achando? Tá bom assim? Focar assim para vocês? Tá ótimo, professora. Obrigada. Então tá. Qualquer coisa vão falando, tá? Por favor. Então agora, o capítulo 26, ele fala da anatomia do rim e da formação de urina. Então, a anatomia do rim, gente, é uma coisa muito simples, né? É mais aqui como uma revisão, tá? Cálice renal maior, cálice renal menor. Nós temos aqui a medula renal, as pirâmides renais, pelve renal, né? E dentro das pirâmides renais, nós temos os néfrons, que são responsáveis pela filtração. Então, no córtex renal, nós vamos ter, principalmente, a cápsula de Bowman, né, os túbulos coletores, mácula densa, e na medula, nós vamos ter a alça de Henle, ducto coletor medular, né, indo já em direção à eliminação, tá? Então, aqui, eu só coloquei para que vocês tivessem uma revisão desta distribuição, destas diferenças regionais entre o que está no córtex e o que está
na medula, tá? Então, uma situação do capítulo 26 é essa distribuição, onde o que está localizado no córtex e o que está localizado na medula. Em termos de micção, né, o foco do capítulo 26 vai ser o que é a micção, né, como ela é gerada. Então, lembrar que a bexiga, ela é controlada, ela recebe inervação